Abra lá, Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, e ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? E ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digam amém. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, diante desta ministração. Amém, queridos? Bom, vocês sabem, meus irmãos, qual tem sido a minha oração e a nossa oração nesta comunidade? A nossa oração tem sido, Senhor, nós queremos um tempo novo, um novo tempo. Senhor, nós queremos uma renovação. Nós queremos uma nova unção. Nós queremos o vinho novo. Senhor, nós queremos um derramar do Espírito Santo. Senhor, nós queremos um avivamento em nossa família, em nossa comunidade e em nossa nação. Essa tem sido a nossa oração. Você deseja isso mesmo ou não? Quantos desejam isso? Amém? Gente, mas o que é este avivamento? O que é o avivamento? Para nós entendermos um pouco sobre o que é avivamento, nós vamos primeiro ver o que não é. E é muito simples. Avivamento, meus irmãos, não é a revolução
do emocional. Ou seja, avivamento não tem nada a ver com cultos emocionais, de choros, arrepios, sensações. Isso não é avivamento. Avivamento também não é movimento. Ou seja, avivamento não é realizar eventos na igreja, conferências, programações. Não. Avivamento também, meus irmãos, não se define pela operação de milagres. Avivamento não se mede também por templos cheios. Porque a grande verdade que nós sabemos, às vezes, os templos estão cheios de pessoas vazias. E avivamento também não se define pelas manifestações dos dons espirituais. A igreja de Corinto era uma igreja que mais falava sobre os dons espirituais e discutia sobre esses assuntos. No entanto, a igreja de Corinto era a igreja que foi mais carnal do Novo Testamento. Então, o que é avivamento? O que é o avivamento que vem de Deus? Gente, há dois verbos que nós encontramos na Bíblia: avivar e vivificar. Vamos repetir? Avivar, vivificar. Mais uma vez: avivar, vivificar. Deus disse que Ele aviva e que Ele vivifica. Então, todas as vezes que nós encontramos estes verbos na Bíblia, significa que Deus trouxe alguém da morte para a vida. Significa que Deus trouxe a igreja que estava dormindo para que ela acordasse, despertasse. Significa que Deus trouxe uma pessoa sem vida e sem esperança e lhe encheu o coração. Avivamento, meus irmãos, é derramamento divino. Avivamento é visitação de Deus. É um derramamento do alto, ou seja, não é de baixo para cima, mas é de cima para baixo. O avivamento, queridos, é um mover especial do Espírito Santo. Avivamento é o retorno ao primeiro amor na vida cristã. E é este avivamento que nós queremos experimentar nesta comunidade. Posso ouvir um amém de vocês ou não? E aí, quando realmente o avivamento chega, há um retorno a Deus em obediência, meus irmãos. E os crentes, eles têm sede agora de obedecer à vontade de Deus. Há um desejo ardente de seguir os passos de Jesus. É isso que começa a acontecer quando Deus realmente aviva. Há um mover, meus irmãos, sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Gente, é um mover que não contraria as Escrituras. É um mover que não contraria a palavra de Deus, mas é um mover verdadeiro, é um mover vivo e que confirma as promessas de Deus. Gente, nós não queremos apenas uma igreja cheia. Nós queremos mais do que isso. Nós queremos mais do que uma igreja cheia, mais do que uma igreja cantando, oferecendo seus dízimos e ofertas, comprando Bíblias, trazendo os perdidos. Nós queremos pessoas com fogo do Espírito Santo ardendo dentro delas. E este é o milagre que o Senhor precisa realizar na nossa vida nesta manhã, queridos. Porém, o diabo não tem interesse nisso. E o diabo vai fazer de tudo para que esse avivamento não aconteça. Porque ele sabe muito bem que se esse avivamento chegar, ele sabe muito bem que uma igreja avivada vai fazer diferença neste mundo. Uma igreja avivada vai explodir, no bom sentido, a nossa cidade para a glória de Deus. Uma igreja avivada pode estourar bocas de fumo dessa cidade, meus irmãos. Uma igreja avivada, ela pode testemunhar nas universidades, nas ruas, nas praças, nos shoppings, nas escolas. Uma igreja avivada pode levar as pessoas a um compromisso ainda maior com Cristo.
Uma igreja avivada, ela pode fazer diferença na vida de muitas pessoas ao nosso redor. Mas nós queremos este avivamento. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra. Você pode dizer isso ao Senhor? Aviva a tua obra, Senhor. Glória a Deus. Gente, agora nesse texto que nós meditamos, eu queria que você tivesse muita atenção, porque esse texto que nós meditamos, nós vemos que Jesus tinha uma visão sobre um rapaz que ele chamou para segui-lo, cujo nome era Pedro. E Pedro era alguém que tinha uma personalidade, gente, muito complicada. Pedro tinha uma personalidade muito difícil. E certa vez Jesus o chamou, pediu para ele largar a sua profissão, a profissão da pesca, e segui-lo. E Pedro aceitou o convite de Jesus. Mas é interessante que começaram a surgir algumas coisas esquisitas, algumas coisas estranhas na vida de Pedro. E isso nos ensina hoje que não basta, gente, apenas seguirmos Jesus, mas é preciso que o nosso coração esteja comprometido com Ele. Porque Pedro seguia Jesus, Pedro falava como Jesus, andava como Jesus, ia para os mesmos lugares que Jesus ia, tinha as mesmas expressões de Jesus, os mesmos trejeitos de Jesus, mas Deus queria algo mais. Deus queria mais dele. Pedro era um homem muito amado, ele era um homem muito querido, e Deus tinha um projeto a realizar através da vida de Pedro. Deixa eu dizer para você, você é uma pessoa muito amada, viu? Você é uma pessoa muito querida, e Deus também tem um projeto a realizar na sua vida, e através da sua vida, para a glória de Deus. Mas, gente, o diabo continuava com um desejo de destruir Pedro. Assim como o diabo continua com o desejo de destruir a mim e a você. E eu queria ver nessa manhã, meus irmãos, com muito cuidado, como é que Pedro começou o seu processo de queda, e o que Deus precisou fazer e falar com ele. Nós vamos ver aqui, a partir desse momento, nós vamos entrar na história de Pedro, e a gente vai ver uma série de acontecimentos que vão demonstrando os passos que Pedro deu em direção à queda. Olha lá, veja comigo, olha um primeiro acontecimento, está na tela. Pedro foi usado pelo diabo. Primeiro acontecimento, qual foi, irmãos? Posso ouvir a participação de todos, irmãos? Vamos lá? Pedro foi usado pelo diabo. Certa vez o diabo usou a boca de Pedro. Quando Jesus estava falando sobre o ápice da sua vida, que seria a crucificação e depois a ressurreição, Pedro, ele disse: Senhor, nós jamais permitiremos que o Senhor sofra tais coisas. Jamais. E Jesus, vendo que Pedro estava sendo possuído por forças do mal, Jesus disse para Pedro: Pedro, quem está falando não é você, mas é o diabo. Para trás de mim, Satanás. Então começou assim. Esse foi o primeiro acontecimento. Olha o segundo. Pedro foi presunçoso. Pedro foi o que, irmãos? Presunçoso. Pedro começou a ter uma visão completamente equivocada de quem ele era. Certa vez Jesus disse para os discípulos: alguém de vocês vai me trair? E Pedro respondeu: mestre, eu nunca vou te trair. Eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te largar. Eu estou com você. E se precisar dar a minha vida pelo Senhor, eu faço isso. Eu morro pelo Senhor. Mas Jesus conhece o coração do homem. Sim ou não, irmãos? Jesus conhecia o coração de Pedro. Conhecia o coração de Pedro e sabia que não era nada disso que ele estava falando. Disse: Pedro, menos, Pedro. Eu te conheço bem. Para, Pedro. Pedro, para. Para. Eu conheço você. Conhece essa? Para, Pedro. Pedro, para. Eu sei que não é nada disso. Gente, é interessante porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez do coração, a queda, diz a palavra do Senhor. Toda pessoa que tropeça diante de Deus,
Na verdade, a queda começou no coração, quando essa pessoa se achou boa demais. Quando essa pessoa se achou forte demais, capaz demais. E Pedro, neste momento, se encontrava assim. Quando ele disse: Senhor, eu não. Todo mundo aqui pode te abandonar, menos eu. Eu estou com você até o fim. Pedro ainda não estava enxergando o quanto ele era frágil, o quanto ele era humano e fraco. Mas nesse momento ele estava com o coração, estava cheio de si mesmo. Olha só, um outro passo, um outro acontecimento. Pedro agora estava fraco espiritualmente. Vamos lá, gente? Pedro estava fraco espiritualmente. Pedro dormiu no jardim no momento da oração. E Jesus vê Pedro dormindo, roncando. E ele diz para Pedro: Pedro, você não consegue velar comigo? Gente, quantas vezes nós não conseguimos ter uma vida de oração e começamos a abandonar a nossa comunhão com Deus? Quantas vezes? Pedro estava cheio de sono e cansaço. E você sabe que o que eu mais ouço na conversa com as pessoas? Estou cansado, eu quero dormir, estou com sono. Por vezes nós nos sentimos assim e nós perdemos o que é mais importante na vida, que é estar aos pés de Jesus e falar com Ele. Quantas pessoas de repente não vieram nesta manhã porque estão cansados, porque querem dormir, e estão perdendo uma grande oportunidade de estar aos pés de Jesus e serem renovados nas suas forças. Assim estava Pedro. Mas continuando, há um outro acontecimento. Pedro deu agora lugar à carnalidade. Você pode repetir isso? Vamos lá. Pedro deu lugar à carnalidade. Agora Pedro presencia ali os soldados chegarem no jardim, quando Jesus foi denunciado por Judas, para prenderem Jesus. Pedro então, ele tira a espada, ele pega a espada e corta a orelha de um soldado romano. Mas Jesus não gostou daquela agressividade. Jesus não gostou. Agressividade não é com Jesus, não. Tem muita gente agressiva, sendo agressiva em nome de Jesus. Mas agressividade não é com o mestre, não. E observe o seguinte: quando a gente vai se afastando de Deus, irmãos, quando a gente vai abandonando essa vida com Deus, quando a gente vai abandonando a oração, quem vai se manifestar é a nossa carne. Por isso que a gente fica agressivo. Por isso que a gente quer matar. O que se manifesta é a carne. Está faltando oração. Está faltando comunhão com Deus. Gente, deixa eu dizer uma coisa muito importante para nós essa manhã. Você só tem duas possibilidades na vida. Duas. Ou você vai viver pela carne, ou você vai viver pelo Espírito. Não tem outra alternativa. Você quer viver pela carne ou pelo Espírito? Quantos querem viver pelo Espírito? Realize esse milagre na nossa vida, Senhor. Vamos continuar? A coisa está ficando feia, não, gente? Olha essa história. Olha um outro passo, um outro momento aqui da vida de Pedro. Pedro se afastou de Jesus, gente. Agora Pedro se afasta de Jesus. Quando Jesus é preso, Pedro vai se afastando dele. A Bíblia diz que Pedro começou a seguir Jesus de longe. Já não era mais perto, era longe. E quando a gente começa a se afastar de Deus, a gente começa a seguir Jesus de longe. A gente vai parando de orar, vai deixando a carne falar mais alto, a gente vai deixando de congregar, de estar com os irmãos, e as nossas características carnais começam a aparecer. Gente, Pedro já não era agora mais aquele companheiro de perto. Pedro não era mais o amigo que prometeu dar a própria vida em favor de Jesus. Já não era mais. E os acontecimentos continuam. Há um sexto acontecimento. Pedro negou Jesus. Vamos lá, gente?
Pedro negou Jesus. Agora chega um momento muito difícil, muito duro na vida de Pedro, onde Deus precisava confrontá-lo com ele mesmo. Em 3 situações perguntaram para Pedro se ele não era um homem que andava com Jesus, e Pedro negou 3 vezes, e a Bíblia diz que o galo cantou para se cumprir aquilo que Jesus havia dito. E aí agora Pedro estava sentado na roda dos escarnecedores. E é interessante a gente perceber que quando alguém se afasta de Deus, já não tem mais prazer em estar com o povo de Deus, já não tem mais prazer em se sentar na roda de gente santa de Deus. Pelo contrário, agora tem prazer de sentar na roda de escarnecedores, de gente que blasfema de Deus, de gente que não crê. Não se senta mais nessas rodas para testemunhar, para fazer a diferença, mas se senta ali para se fazer um igual. Foi o que aconteceu com Pedro. Quando o galo cantou, o coração de Pedro, gente, arrebentou. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Pedro chorou o que, irmãos? Amargamente. Naquele momento, irmãos, por alguns segundos, eu acho que deve ter vindo à mente de Pedro o seguinte pensamento: poxa, eu andei tão perto de Jesus, caminhei tanto com Jesus, desenvolvi um relacionamento próximo, íntimo com o Mestre, prometi amor, prometi fidelidade, prometi parceria, mas eu fracassei, eu não consegui, eu não fui capaz. Gente, por que Pedro não foi capaz? Por que ele não foi capaz? Sabe por que ele não foi capaz? Porque ele se sentia capaz. Porque todas as vezes, meus irmãos, que nós nos sentimos capazes, nós estamos a um passo de cair, perto de cair. Observe então, queridos, que o declínio espiritual de uma pessoa não é da noite para o dia, é gradativo, é um processo. Viu aqui a história de Pedro? É um processo, é gradativo. E Pedro era alguém, como eu disse, tão amado por Deus. Alguém escolhido por Jesus, era discípulo de Jesus. E Jesus tinha um projeto e um ministério para Pedro, meus irmãos. Mas Pedro, nesse momento da vida, estava num declínio, num processo de queda. E sabe, gente, não parou por aí. Não parou por aí. É aquilo que a Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Isso é terrível. Por quê? Porque o texto que a gente leu agora, de João, no capítulo 21, trata desse abismo maior que Pedro estava caindo. Aqui fica muito claro, gente. Porque entra agora no 7º acontecimento. Qual foi? Pedro resolve retomar a sua vida do passado. Você pode repetir isso? Pedro resolve retomar a sua vida do passado. Gente, quando nós vamos nos distanciando de Deus, nós costumamos voltar atrás e fazer as coisas velhas. Começamos a praticar as coisas que praticávamos antes. Na vida passada, nós damos vazão ao velho homem. Veja que Pedro, aqui na história, ele resolveu voltar a pescar. Mas como é que ele poderia ter feito isso, voltar a pescar peixes, sendo que Jesus disse que ele não seria mais pescador de peixes, que ele seria pescador de homens? Então veja que agora Pedro está no fundo do poço. E veja que quando Pedro caiu e se distanciou de Jesus, ainda ele levou outro junto com ele. Levou outros discípulos, que Jesus disse a mesma coisa: vou fazer de vocês pescadores de homens. E ele levou os outros discípulos junto com ele. Que decisão mais triste, que decisão mais infeliz. E aí a história diz aqui que ele foi para o mar e começou a jogar as redes para pescar os peixes. Não conseguiam pescar nada. E por que eles não conseguiam pescar nada, gente? Por que eles não conseguiam pescar peixe? Sabe por quê? Porque fora da vontade de Deus não tem peixe. Fora da vontade de Deus, meus irmãos, esquece. Não tem bênção de Deus. Não tem aprovação de Deus. O peixe só vem quando nós estamos plugados, sintonizados com o Senhor.
Porque o peixe é símbolo da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Aleluia. Então tem muita gente que está jogando a rede na sua vida no lugar errado e não está pegando peixe. Peixe não vem. E a pessoa não sabe porque é infeliz. Não sabe porque chora todo dia. Não sabe porque dói todo dia. Não sabe porque a decepção sempre está à sua porta. E isso acontece, meus irmãos, quando nós estamos fora, distantes da vontade de Deus. Gente, é interessante observar que aqueles pescadores eram experientes na pesca. Mas foi a pescaria mais frustrante da vida daqueles homens. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa manhã é uma manhã de boas notícias. Uma manhã de recomeço. É tempo de recomeçar. Gente, o que me alegra nas Escrituras, quando eu olho para as Escrituras, é porque esta Bíblia aqui, este livro, meus irmãos, é mensagem de boas novas, de boas notícias, de oportunidades e de recomeços. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Há uma oportunidade para você, para mim, há recomeços. Evangelho é mensagem de boas novas e de boas notícias. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, queridos, veja bem, Pedro havia revelado uma espiritualidade frágil, fraca, sem conteúdo, de aparência. Ele pecou. Ele não soube se comportar quando a vida fez perguntas. Não conseguiu. Mas Jesus foi atrás dele. E não com arma. Não com soco. Não com paulada. Jesus foi atrás de Pedro. Ele não foi pela dor, pela condenação, mas Jesus propôs uma conversa. E essa conversa é tão maravilhosa, gente. Porque sabe uma coisa que eu acho lindo, gente? O Evangelho é a gente saber que a despeito de quem somos e do que fazemos, Jesus vem sempre atrás da gente para nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade e nos chama de novo. Jesus vai fazer isso com muita gente prostrada, caída, arrebentada, que está dizendo, não tem mais jeito, não tem mais chance. E Jesus nesta manhã está dizendo, vem aqui comigo, eu vou te dar mais uma oportunidade, eu estou com você, vamos em frente. Glória a Deus. Este é o amor de Deus, esta é a beleza do amor de Deus por cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Ele nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E olha só que lindo que a gente vai ver agora, as figuras que eu vou mostrar para vocês. É tão lindo quando eu estudei e meditei nesse texto, porque Jesus, ele chega na praia, diz o texto, e ele armou uma fogueira. Sabe o que eu achei interessante? É interessante a gente observar que também tinha uma fogueira no pátio da casa onde Pedro negou Jesus. Tinha uma fogueira lá, quando Pedro negou Jesus. E agora, olha que coisa, tem uma fogueira na praia. Olha que ironia, gente. Como assim? Sabe o que eu entendo? Que ali Jesus estava curando a memória de Pedro. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: Pedro, eu não quero que mais que você olhe para uma fogueira e se lembre que você me negou, mas eu quero que você olhe para a fogueira. Cada vez que você encontrar uma fogueira, sempre se lembre que foi o dia de um recomeço na sua vida, de restauração. Glória a Deus por isso. Gente, Jesus, diz o texto aqui, ele orientou os discípulos a jogarem a rede para o outro lado do barco. E diz o texto que eles fizeram isso e eles não conseguiam recolher as redes, tal era a quantidade de peixes. Isso aqui tem uma lição preciosa que nós precisamos entender, é que quando nós estamos no lugar da vontade de Deus, aí Ele manda peixe, aí a bênção se manifesta, meus irmãos. E quando Pedro viu aquele milagre, caiu a ficha. Ele entendeu tudo. Ele entendeu tudo, mas Deus ainda precisava tratar com Pedro, porque ele era um homem caído. Ele precisava ser tratado, ele precisava ser curado. Então Jesus chamou Pedro por uma conversa, para uma conversa. Jesus foi até a praia ao encontro de Pedro, gente.
Deixa eu dizer uma coisa importante para você, essa figura também me chama a atenção. Jesus vai até a praia ao encontro de Pedro. Olha, meu irmão, minha irmã, você precisa saber que o lugar que você está aqui nesta manhã é a tua praia, e Jesus está indo ao teu encontro. Ele está indo ao teu encontro para te restaurar ainda hoje. Talvez, eu não sei se você esteja tão envergonhado quanto Pedro estava, tão triste, tão distante como Pedro estava, apesar até mesmo de você vir todos os domingos a esta comunidade, aos nossos cultos. Quem sabe você está tão longe quanto Pedro, quem sabe? Mas eu não tenho dúvidas que Jesus te trouxe até aqui porque Ele quer tratar com você. Eu não tenho dúvidas disso. E aí então, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Qual foi a pergunta, irmãos? Pedro, você me ama? Gente, é importante nós ressaltarmos nessa manhã que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. E na língua grega há 3 palavras para amor. 3 palavras que você conhece: eros, filéu e ágape. Amor eros, filéu e ágape. O amor eros é o amor erótico, é o amor físico de um homem para uma mulher. O amor filéu é o amor de um amigo, amor humano, de um amigo. E o amor ágape é o amor incondicional, é o amor de Deus. Então, gente, olha só, no texto que a gente leu, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ágape? A resposta de Pedro foi: Senhor, eu te filéu. E Jesus insiste: Pedro, você me ágape? E Pedro responde: Senhor, eu te filéu. E na terceira vez, Jesus então pergunta para Pedro: Pedro, você me filéu? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te filéu. Eu te filéu. Gente, o que está acontecendo aqui? Pedro estava dizendo que ele tinha um amor imperfeito, que ele tinha um amor tão limitado. Irmãos, Pedro foi honesto com Jesus, e ele disse toda a verdade. Às vezes eu fico pensando quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós mentimos no culto, num encontro como esse. Quando que nós fazemos isso? Quando nós cantamos. Porque nós declaramos verdades das letras dos cânticos que nós não vivemos e não praticamos, e pior, nem queremos praticar. Mas nós cantamos e nós mentimos. Acho que o momento que a gente mais mente no culto é o momento dos cânticos de louvor e adoração. Quantas vezes nós declaramos o nosso amor a Deus? Quantas vezes nós falamos que desejamos Ele? Quantas vezes nós fazemos compromissos com Deus? Quantas vezes? Mas sabe, irmãos, nós não renunciamos nada. Nós não abrimos mão de nada. E falamos que amamos. Então nunca diga que você ama se você não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa em nome deste amor. Porque se você não abre mão de nada, então você não ama coisa nenhuma. E quantas vezes isso acontece conosco? Nós não renunciamos nada, nós não abrimos mão de nada, não abrimos mão do nosso orgulho, da nossa arrogância, do nosso egoísmo. Gente, agora Pedro estava sendo muito sincero. Estava sendo muito sincero, dizendo: Senhor, eu não consigo te amar com ágape. Eu te amo apenas com filéu. Eu não fui correto como eu prometi. Senhor, eu reconheço que eu não te amo como o Senhor merece. Eu reconheço. Então deixa eu dizer uma coisa importante para nós, igreja. Todo avivamento começa com a honestidade de uma pessoa dizer a Deus assim: eu não sou o que o Senhor gostaria que eu fosse. Senhor, eu deixei dos teus propósitos, eu sou apenas um seguidor de longe. Estou distante, eu sei cantar, eu sei orar, eu sei praticar a religião, mas eu não te amo como eu deveria amar. Essa é uma atitude de quebrantamento. E aí, queridos, Pedro foi avivado. Pedro foi o que, irmãos?
foi avivado porque quando ele foi honesto, quando ele foi verdadeiro, como nunca antes, Jesus disse para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Veja que interessante, queridos, Jesus agora está entregando um ministério nas mãos de Pedro. Olha que parece loucura, como é que Jesus vai entregar um ministério para alguém que não o amava completamente? Como isso? Que loucura é essa? E Jesus entregou o ministério a Pedro, agora porque ele era honesto, ele já conhecia e sabia das suas fraquezas, ele já não era mais aquele homem arrogante, aquele homem soberbo. A vida o ensinou e a lição foi aprendida. Irmãos, a partir desse momento, começou um avivamento e uma revolução na vida de Pedro. Começou uma revolução na vida de Pedro. E veja bem, queridos, quando no dia de Pentecostes desceu o Espírito Santo e tomou a vida de Pedro, a Bíblia diz que ele pregou o maior sermão que alguém poderia ter pregado. E diz que se converteram mais de 3.000 pessoas. Quanto, gente? Mais do quê? De 3.000 pessoas. Interessante é que na conversa com Jesus, Pedro respondeu sobre amar com um amor humano, o amor filéu, porque ele ainda não havia sido cheio do Espírito Santo, não havia ainda acontecido o Pentecostes. Mas depois do Pentecostes, o amor de Deus, que é o amor ágape, foi derramado sobre Pedro, e então ele amou o Senhor com amor ágape. Porque a Bíblia diz, Romanos capítulo 5, versículo 5, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o amor de Deus que é derramado no seu coração nesta manhã. Glória a Deus. O amor de Deus, queridos, também é derramado em nossos corações, e por isso nós temos a possibilidade de amarmos o Senhor também com amor ágape. É possível sim. Os que foram regenerados, aqueles que tiveram uma verdadeira experiência com o Senhor, que ganharam um novo coração, receberam um novo coração, receberam também o Espírito Santo de Deus, e o amor de Deus, o amor ágape, foi derramado em seus corações. Glória a Deus por isso. E esses podem também responder à pergunta de Jesus, dizendo: Senhor, eu te ágape. Eu te ágape. Um pecador como foi Pedro, agora pregando o Evangelho com força, com coragem, com fé, com intrepidez, com ousadia, e sendo agora um instrumento de Deus. Sabe por que Deus o levantou? Aqui está o segredo, gente. Por que Deus levantou este homem que estava caído? Porque ele foi honesto. Porque ele foi o quê? Honesto. Ele foi verdadeiro. Ele disse: Senhor, eu sou um homem fraco. E sabe que eu fico pensando que é isso que Deus quer de nós, irmãos. Deus quer isso de nós. O avivamento começa com quebrantamento, gente. Não tem avivamento se não houver quebrantamento. Não tem outra alternativa. Porque avivar é trazer vida onde há morte. Avivar é fogo que vem do alto. Avivar é sopro do Espírito, queridos. E foi justamente isso que invadiu o coração de Pedro naquela praia, quando ele foi sincero, quando ele foi verdadeiro. Deus está esperando, queridos, que sejamos honestos. Esse é o ponto de partida. A um coração contrito, a um coração quebrantado, tu, ó Deus, não desprezará. Aleluia. E o Senhor está perguntando para mim e para você. Está te perguntando: você me ama? E nesta manhã Ele espera ouvir de muitos aqui: Pai, eu sou um pecador, eu sou pequeno, tenho sido tão arrogante, tão limitado, eu não te amo como eu deveria amar. Eu preciso da tua graça, eu preciso do teu favor. Porque, meus irmãos, enquanto nós formos altivos, arrogantes, pensando que nós somos bons demais, vai acontecer nada, vai acontecer nada. Sabe, queridos, mas quando nós agimos com verdade, com honestidade, com arrependimento, com quebrantamento, sabe o que vai acontecer? O fogo de Deus descerá, e Ele derramará o seu Espírito Santo sobre nós, e haverá um poderoso avivamento nesta comunidade para a glória de Deus. Que o Senhor seja louvado nesta manhã. Glorifica o Senhor com teu aplauso.